Zeladorcast tá no ar, mais um episódio para vocês. Profissional de educação física, gestor, coordenador de uma academia, do estúdio, de um box aqui da nossa cidade, ou do Brasil, ou do mundo. Você pode acompanhar todos esses episódios pelo canal do YouTube do Zelador de Academias. Ó, se inscreve nesse canal, aciona o sininho e acompanha todos esses episódios. Hoje é o episódio número 6, e se você não acompanhou o episódio anterior, corre lá, você vai conseguir acompanhar no canal do YouTube, tá bom? Gente, Zeladorcast gerando demanda para o mercado fitness, traz muito conteúdo para você que é profissional de educação física, dono de academia, você que tem vontade de começar a colocar uma academia, pensar em colocar a sua academia, seu estúdio, começar a empreender no mercado fitness. Aqui a gente vai trazer muito conteúdo para te ajudar, principalmente te motivar, falar para você que você é capaz de começar a empreender nesse mercado. Tenha certeza disso. Então, gerando demanda para o mercado fitness é mais do que trazer ideias que possam atrair mais pessoas a praticar exercício físico através de um profissional de educação física devidamente credenciado ao nosso Conselho Regional de Educação Física e um local limpo, organizado, um local pronto para poder te atender. Então, fica ligado, se inscreve no nosso canal, aciona o sininho, porque todos os sábados às 15 horas nós temos episódio novo, tá bom? E hoje estou trazendo aqui meu amigo Pedro Agrícola, profissional da educação física, mestre em educação física, um cara que tem uma vasta experiência na área acadêmica, atuando como profissional da educação física, dando aula, sentindo na pele como é que são as dores dos alunos, como é que os alunos se comportam durante uma sessão de treino. É um pesquisador, ele estuda muito, principalmente a saúde mental. Saúde mental é um santo remédio? Na verdade, exercício físico é um santo remédio para a saúde mental da população, das pessoas? Hoje, Pedro Agrícola vai bater um papo, trazer todos os seus artigos científicos, conhecimento para aqui, para nossa mesa, para o pessoal lá de casa, o pessoal que está no celular, o pessoal que está acompanhando pela TV de casa, o pessoal que está em algum canto aí do nosso Rio Grande do Norte ou do Brasil, acompanhando esse episódio de número 6. Pedro Agrícola, muito bem-vindo, obrigado por ter aceitado o convite. E eu queria que você já se apresentasse para o pessoal. Coisa boa. Pessoal, primeiro eu queria agradecer o convite, é sempre uma oportunidade de falar sobre saúde mental, eu gosto muito. Eu lembro que em outro momento você também me fez um outro convite parecido. Na rádio. Isso foi na rádio. Ia ser muito legal falar sobre saúde mental por dois motivos, porque eu gosto, é uma temática que eu gosto, que eu estudo, que eu estou envolvido diariamente, e pela importância que ela vem tomando nos dias de hoje, né? Então isso é muito importante, gente, fiquem atentos, escutem. Eu acho que esse é um podcast que ele vai ter muito conhecimento e muito valor nas informações, porque são informações que a gente precisa estar atento, principalmente que se der eu vou passar uns dados que são importantes e ao mesmo tempo muito preocupantes. E que se a gente não estiver atento agora, mesmo que é natural, eu acho que vai ter gente que vai escutar e que ainda não vai ter nenhum problema de saúde mental, e tem gente que às vezes vai escutar e vai estar com nível de ansiedade ou nível de sintoma depressivo, mas é importante estar atento, mesmo que não, naquele momento não esteja com nenhum estresse, nenhum sintoma de ansiedade ou de depressão, é importante escutar, porque muitas vezes não é hoje, mas amanhã pode estar vivenciando algo, e essas informações de hoje talvez podem ajudar bastante essa galera aí. Rapaz, já começou bem, viu, homem? Já chegou chegando, viu? E ó, hoje o negócio promete, viu? Hoje promete. Sabe por quê? Porque a pessoa que tá ao seu lado... Sabe, tem que ter... se eu lhe conheço, ela lhe conhece ainda mais, meu amigo. De 10 palavras dela, 7 é Pedro Agrícola. Falou pouco, é nome. Bruninha, dê as boas-vindas aí pro pessoal e muitíssimo bem-vinda a mais um episódio. É sempre um momento memorável, né? Estar aqui. E estar hoje com o professor Pedro, que é professor, foi meu mentor, é meu parceiro, somos sócios, enfim. É o cara que eu conheci a saúde mental através dele, a pesquisa através dele, e eu tenho muita honra de estar aqui. E agradeço a ele todos os dias. Ele, professora Ceissa, né? Meu trabalho de TCC, de pós-graduação, foi ele. Foi meu professor na pós-graduação. Na graduação, enfim. Se eu for falar aqui, é 10 palavras só dele. E a gravatazinha aí mais uma vez. E a gravata hoje foi em homenagem, né? Ao Zeladorcast, por que pareça. Verde.
Educação combinando física, também, né? Área da E saúde, a gente né? nem combinou. Nem né? combinou, foi. Foi só Isso sintonia. é o quê? Vibrações. Pensamento vira vibrações, que vibrações, ó. É isso aí. Olha aí. Pessoal, você que tá me acompanhando aí pelo meu celular, aí, pelas minhas redes sociais, pelo Instagram, obrigado a todos vocês por estarem sintonizando aí essa live ao vivo. Toda segunda-feira, 19, 19h20, 19h30. Vou estar ligando aqui essa live para vocês já irem prestando atenção no que vai ter nos próximos episódios, no próximo episódio, que todo sábado é liberado para você. Então, daqui a pouco eu vou desligar a live para divulgar tudo para vocês, tá? Vai acompanhar direto lá no canal do YouTube ou no Spotify, tá bom? E ó, Mr. M Eita. do online, Mr. M das redes sociais, o cara que faz com que toda academia, toda empresa tenha lucro através do tráfego pago. Evas, dê as boas-vindas. Rapaz, que responsabilidade. Você joga nos peitos do cara assim, né? Cara, sou eu. Né? Você tem que trazer estratégia de como é que a gente consegue atrair as pessoas que buscam saúde mental para as academias, pro... Os gatilhos Hoje- mentais. Os hoje gatilhos vamos, mentais né? através do marketing, né? O neuromarketing, olha aí. E é um tema que eu gosto, Vamos viu? falar Isso hoje que eu de gosto. neuromarketing, vamos lá. Mas é um prazer imenso estar com vocês aqui hoje. Seja bem-vindo, grande Pedro. Eu vi lá, né, o teu currículo, cara. Não conheci o Pedro pessoalmente, né, mas já tinha ouvido falar, inclusive pela própria Bruna, né? Pra vocês verem. Tá vendo aí, né? Não tem pra onde correr. Mas é um prazer imenso estar com vocês. Vocês que nos ouvem também pelo Spotify. Com você, meu amigo Pedro. Com você, Bruna. Com você, Wesley. Com você que está em casa aí acompanhando o Zelador Cast. Não deixe de acompanhar esse episódio maravilhoso, porque você vai sair daqui realmente transformado de alguma forma. Mandar um abraço pro Marcolino. Com certeza. Não tá presente Tá fazendo hoje. falta, viu? Preparou o roteiro para todos nós. Olha aí. Não Verdade. teve na outra porque tava gripado, tava meio adoentado. E hoje ele teve que substituir lá um professor lá da unidade, da Estilo. E infelizmente não teve como estar presente aqui. Mas abraço, Marco. E se Deus quiser, na próxima você vai estar aqui. Mas vamos, sem mais enrolação, vamos logo conversar aqui com o nosso amigo Pedro Agrícola, que como eu falei para você, mexe em educação física, estuda e trabalha há mais de 10 anos com avaliação e prescrição de exercício para a saúde, com ênfase em respostas emocionais, fisiológicas e neurociências. Gente, isso é só um pedacinho do currículo dele, tá? É tão extenso, tão grande, que a gente colocou só um resumo. Mas, Pedro, explica mais pro pessoal aí da tua atuação, um pouquinho do teu currículo, porque saúde mental, o que é que Legal. mais você gosta dessa área? Olha, isso é uma pergunta que até de vez em quando eu me faço. Por que eu me enveredei, né, pela saúde mental? E é interessante falar porque, na verdade, eu acho que a gente muitas vezes toma as nossas decisões sobre como a gente vai ser profissionalmente e acaba que tem a ver com as nossas experiências. Eu acho que ir para a saúde mental teve muito a ver com as experiências que eu tive. Primeiro que, trazendo um pouco do histórico, né? Os meus avós, por par de pai, par de mãe, todos ou tiveram Alzheimer ou Parkinson. Então, entendendo esse histórico, aí vai os meus tios, as minhas tias, o meu próprio pai e minha mãe, em algum momento, apresentaram sintomas depressivos, a própria depressão, fazem tratamento para ansiedade. Então, acaba que, durante a minha vida, né, eu fui vivenciando coisas associadas à saúde mental constantemente, porque era algo que eu vivia e via na minha família pessoas com problemas, com a saúde mental comprometida, com esse processo que, infelizmente, é mais comum. Então, teve esse lado. Aí eu entrei em educação física, eu sempre gostei de fazer esporte, então vamos fazer esporte. E isso é engraçado, porque geralmente quem opta pela educação física tem uma conexão com o esporte, de alguma forma. Pedro, você quer fazer o quê? Tinha porque eu não sabia muito bem o que eu queria fazer, eu falei, cara, eu gosto de educação física, porque eu gosto de esporte. E aí decidi ir para o esporte. Eu tive uma experiência legal, quando eu estava no segundo período, veio um professor novo, né? Eu me formei aqui na Federal do Rio Grande do Norte, chegou um professor novo e ele começou a falar de neurociência. O professor Cano, que inclusive foi meu orientador, tanto na graduação quanto no mestrado, começou a falar de neurociência, aquilo começou a me envolver, entrei para o grupo de pesquisa dele, e aí no grupo de pesquisa a gente não só começou a estudar neurociência, mas a gente começou a estudar também as relações, né, do exercício com as respostas emocionais. Inclusive quem contribuiu muito nesse processo foi o próprio professor Hassan, que vai estar Próximo episódio é com próximo ele. episódio com ele. E a gente começou a entender, eu comecei a me apaixonar por essa relação, até porque ela é muito negligenciada na nossa prática. Até fazendo um parêntese, a gente, né, fala muito de exercício,
E a gente percebe que na prática, que as próprias pessoas elas comentam muito a importância do exercício para emagrecimento, a importância do exercício para hipertrofia. A própria prescrição do exercício, ela considera muito elementos físicos, fisiológicos. A gente está muito preocupado com a cinesiologia biomecânica. Não que isso não precise, a gente precisa estar preocupado com isso, mas a gente esquece, por exemplo, de elementos importantes. Qual que é a relação do exercício com a emoção? Será que tem relação? Será que impacta? Como é que isso funciona? Porque tem pessoas que às vezes se exercitam e reportam, né, um bem-estar, algo impressionante. Tem pessoas que às vezes têm um efeito contrário. Então isso começou a me aguçar essa atenção, que a gente começou a estudar sobre isso, aí enveredei de vez. Aí meu mestrado, quer dizer, minha graduação, meu tema de TCC já foi sobre resposta psicofisiológica. Meu mestrado, minha dissertação de mestrado foi sobre estimulação cerebral para ver se a gente mudava a resposta emocional da pessoa durante o exercício. E aí entrei de vez para isso. Incrível. Perfeito, viu? Ele trouxe um paradigma, eu acredito que seja um paradigma da educação física. Ou seja, não levar em consideração a saúde mental na hora de prescrever um exercício físico, não, acho que ainda é um paradigma da educação física, né? A gente tem que levar em consideração ou não. Eu falo muito pro pessoal aqui que a gente precisa falar mais sobre saúde mental. A gente precisa falar muito mais. E hoje, eu sempre, quando eu tenho a oportunidade de falar sobre saúde mental, eu justifico assim, por que hoje o profissional de educação física precisa falar sobre saúde mental? E aí, geralmente, eu uso duas abordagens para responder. Primeiro, quando a gente vai buscar sobre evidências científicas, a gente tem notado cada vez mais que o exercício físico ele é importantíssimo, não só para você ter uma boa saúde mental, para você prevenir ou reduzir o risco de desenvolver algum agravo, alguma desordem, algum transtorno mental, mas também para o tratamento de quem já possui um transtorno mental. Então, esse é um ponto importante. Talvez há 10 anos atrás a gente não tivesse uma quantidade de evidência científica que suportasse isso. Só para vocês terem uma ideia, para dar um exemplo mais prático, dentro da ciência, vou tentar ser o mais claro possível, mas dentro da ciência tem uma variável que a gente chama de NNT, número necessário para tratar. Então, mais ou menos assim, determinada doença, se eu tomo medicamento, eu tenho, sei lá, um NNT de 4. O que isso significa? Que para determinada doença, a cada 4 pessoas que fazem o tratamento com medicamento, pelo menos uma vai apresentar uma melhora. E recentemente, em 2023, no início desse ano, saiu um estudo em que ele apresenta o NNT do exercício físico para depressão. E aí vem pela informação interessante. Quando a gente fala do medicamento, o NNT depressão e medicamento é 4,5, ou seja, eu preciso de 4,5 pessoas tomando o medicamento para que pelo menos uma tenha benefício. O do exercício é 2. Ou seja, a cada 2 pessoas que optam pelo exercício físico como tratamento para depressão, uma vai apresentar melhora. Então isso já é um dado que mostra que o exercício ele tem uma capacidade potencial de trazer benefícios, talvez até, se não semelhantes, superiores ao medicamento. Muito bom, viu? Realmente. E o incrível é porque a gente passou anos, até porque a educação física em si, sua regulamentação e tudo mais, ela não é muito antiga como outras áreas, né? Mas a gente passou anos aqui, por exemplo, ouvindo que a educação física ela é para músculos, para emagrecimento, né? E aí a gente tange muito para esse lado. Eu acho que até a sociedade hoje ela ainda tem esse entendimento de que a educação física é só para esse lado, aí esquece a saúde mental. Né? Ou quando pensa saúde ou estética, eu treino pela saúde, eu treino para estética. E a gente tem a saúde física e a saúde mental. Tanto quando a gente tem algum problema, por exemplo, alguma crise de ansiedade, alguma coisa assim, a primeira coisa que pergunta é, você já procurou um psiquiatra? Você já procurou um psicólogo? A gente nunca ouve alguém perguntar assim, você já procurou uma academia? Já procurou um personal, né? Já parou pra pensar que incrível seria isso, né? Não, claro que as outras especialidades, elas têm suas importâncias, né? Mas a gente sabe, e você apresentou um dado aqui que ele é provocante, viu, galera? Ele é um dado provocante, que essa questão do NNT2 para o exercício físico, em contraste com o medicamento, que é 4,5. 4,5. Né? 4,5, né? Para o tratamento da depressão. É loucura isso aí, viu? Pedro, quando você olha para o profissional de educação física, ele tem as ferramentas certas hoje para poder cuidar, através do exercício físico, trazer a saúde mental para a população? Olha, isso é uma reflexão importante. De forma geral, aquela história. Vou responder de bate-pronto, não. Mas isso não é uma culpa do profissional de educação física. Porque, como eu disse mais cedo, a gente até 10 anos atrás, a gente não tinha as informações e o quebra-cabeça necessário para, de forma segura, falar assim, não, agora a gente consegue
prescrever exercício, a gente tem uma segurança baseada em evidência para poder prescrever um exercício que consiga pensar dessa forma, que consiga gerar os resultados. Então, a gente, há um tempo atrás, não tinha. Hoje, a gente começa a ter já um construto maior de evidências científicas. Um outro dado, só para mostrar, tem um estudo que ele trabalha, ele pontua, no final, que a gente hoje, para poder anular os efeitos do exercício na depressão, precisariam ser publicados 1000 artigos científicos trazendo que o exercício não gera efeito. Ou seja, só para mostrar que não tem pra onde correr, o exercício funciona e ponto. É a droga natural. Perfeito. Só que está se formando. Então, hoje, eu acho que a gente está no momento em que nós, como profissionais de educação física, a gente precisa estar atento e precisa começar que tipo de conhecimento, de conteúdo eu preciso compreender para conseguir prescrever exercício físico para quem tem a saúde mental comprometida. Porque, naturalmente, outros elementos eles precisam ser colocados no tabuleiro. Não adianta só eu prescrever exercício físico pensando no aspecto funcional, que está certo, mas não é somente isso. Pensando no aspecto fisiológico, eu preciso pensar no aspecto emocional, cognitivo também. Porque aquela história, o exercício físico, um agachamento, ele é um agachamento para todo mundo. Mas qual que é a diferença? Um agachamento, ele vai ter um impacto emocional para uma pessoa e pode ter um impacto emocional diferente para outra pessoa. Tem pessoa que gosta de fazer agachamento, tem pessoa que não gosta de fazer agachamento. E a relação emocional que a pessoa cria, que ela constrói com o exercício físico, é muito importante que a gente passe a considerar na hora de prescrever exercício físico. Porque senão, e aí vem o elemento, a informação positiva, NNT2. Qual que é a informação negativa? Por que o exercício, então, não é a principal forma de tratamento? Primeiro, porque isso é um dado recente, né? Foi no início do ano. Mas segundo, qual que é um dos maiores problemas quando a gente fala de pressão de exercício para quem tem a saúde mental comprometida, destaque depressão? Engajamento. O exercício ele é fundamental, ele é importantíssimo, mas fazer com que as pessoas que têm depressão entrem no programa de exercício e engajem regularmente é um grande desafio. Porque é diferente do medicamento. O medicamento, eu vou... Vai tomar na hora certa. Na hora ali. certa é muito mais fácil administrar. Certo. O exercício físico, todo dia eu vou ter que tomar uma decisão, e aí, vou treinar hoje ou não vou? Vou treinar hoje ou não vou? E eu vou tomar essa decisão junto com o estado emocional que pode muitas vezes estar negativo, e dependendo da gravidade, ele vai estar mais frequentemente negativo. Pô, tô triste, não tô afim de ficar em casa. Tô estressado. Tô estressado, tô ansioso. Às vezes ele vai estar com vontade, não quero ficar em casa trancado no meu quarto, a depender, né, de como vai estar o estado emocional daquela pessoa no momento. Uma pessoa com a saúde mental comprometida, ela vai ter uma variação de humor maior, então não tem uma instabilidade maior para controlar o humor. E naquele momento ela pode estar, né, com um humor mais negativo do que positivo. Geralmente, né, tem alteração no sono, então ela dormiu mal naquele dia, ela tem que acordar de manhã cedo, então tudo isso vai pesar na hora dela tomar a decisão. E aí, se o exercício ele não for algo que venha somar do ponto de vista emocional, pô, quando eu vou treinar, eu gosto do treino, eu gosto do professor, eu gosto do ambiente, eu gosto do processo, ela vai ficar em casa. Então isso é complicado. Então isso depende do professor também, né? Depende Do profissional. do professor também. Perfeito. Ele depende do professor. Criar as estratégias Tem que criar certas. estratégia para poder Criar engajar o aluno. estratégias necessárias para engajar o aluno. Perfeito. Na verdade, o professor hoje, em linhas gerais, não é só prescrever o exercício, prescrever. O professor tem que prescrever a experiência emocional também. E a gente vê muito isso, infelizmente, né? E o que seria, Bruna? Prescrever a tão experiência emocional. Olha, é engraçado, eu não sabia essa parte que você entrou na saúde mental através de um professor que foi seu coordenador, porque a história é bem parecida, né? Eu me encantei quando vi você a primeira vez falando. E eu lembro que uma vez você citou uma pessoa que eu nunca esqueci na minha vida, que se chama Antônio Damasio. E aí eu faço a resposta. Antônio Damasio, ele falava muito que todas as nossas atitudes eram atreladas às nossas experiências emocionais. E aí eu parto do princípio que, como o professor Pedro falou, eu vou ressaltar, não adianta só pensar em prescrever exercício pensando no físico, fisiológico, que claro, é bacana, mas tem que sim avaliar as emoções. E quando falamos das emoções, aí eu vou para uma coisa mais, bem no buraquinho fundo. Vamos olhar como é que está o estado emocional, como é que está esse indivíduo, como é o comportamento dele. Ele tem estímulo associativo, estímulo dissociativo com o exercício? Se ele gosta, se ele não gosta. E aí, muitas das vezes, como ele falou, ele altera, ele tem variações de humor. Mas e aí? Eu acredito que, se a gente parte do princípio que tem que analisar se todas as nossas tomadas de decisões ela está atrelada às nossas experiências, se esse indivíduo ele tem uma trava emocional ao exercício,
Então, o profissional de educação física ele tem que ter ferramenta para que diagnostique, para que ele entenda, porque aí é um caminho para poder prescrever emoções. Perfeito. E hoje a gente já tem médicos que prescrevem o exercício como tratamento para as pessoas? Já. Hoje, na verdade, por exemplo, no Reino Unido, já o exercício já entrou como tratamento de primeira linha. O exercício já é considerado, né? No Reino Unido ele já entra como tratamento de primeira linha, ou seja, o psiquiatra, quando recebe o paciente, dá o diagnóstico da depressão maior, enfim, ele já utiliza como recomendação, não só o medicamento, não só a psicoterapia, mas também o exercício físico. Em alguns casos, nem entra com medicamento, eu entro com a psicoterapia, eu entro com o exercício, porque o medicamento, ele tem efeitos colaterais. Então, a depender da gravidade da depressão, né, do que for reportado para o psiquiatra, em muitos casos, nem se entra com o medicamento em primeira instância. E aí ele vai analisar. Mas o ideal é, principalmente, ter um tratamento que a gente chama de multidisciplinar. E aí tem uma história legal, até para contextualizar, que é assim, isso é um ponto importante da galera, né, principalmente entender. Hoje a gente tem um inimigo comum que é a sociedade moderna. É o nosso inimigo comum. Para a saúde mental é o grande inimigo. Gente, a gente dorme mal. Então, na verdade, em cada 10 brasileiros, 4 em cada 10 brasileiros apresentam problemas de sono. A gente tem hoje pessoas, 70% dos brasileiros ativos apresentam níveis de estresse elevados. Fora, você tem mais ou menos 30% que vão apresentar síndrome de burnout. Então, a gente vive hoje num cenário que é extremamente danoso para o nosso organismo. Extremamente danoso. Eu não estou falando aqui, né, de outros elementos associados a desordens mentais. Estou falando de um estilo de vida que é completamente prejudicado. Fora que boa parte dos brasileiros não fazem atividade física regular. Mais da metade da Mais da população. metade. Aí começa aí. O que acontece? Por que isso é preocupante? Porque isso vai induzindo um estado de inflamação de baixa intensidade no nosso organismo. Todo dia estresse. Durmo mal. Aí celular, tempo de tela também. Então, me alimento mal, não pratico atividade física, eu vou gerando um estado de inflamação no meu organismo de baixa intensidade. Qual que é o problema dele? Ele é assintomático. Você gera um estado de inflamação, você não vai ter sintoma. E esse estado de inflamação de baixa intensidade, ele vai gerando alterações em tecidos-alvo. Então, ele chega no coração, começa a comprometer. Ele vai para o sistema nervoso central e começa a comprometer diversas regiões do sistema nervoso central. E aí, uma das regiões que ele compromete, na verdade, não é uma das, ele compromete um circuito que a gente chama circuito central da emoção. Então ele começa a comprometer a tua capacidade de controlar e de regular a tua emoção. Então ao invés de você, que é normal, o que é esperado? A gente acontece as coisas no dia a dia, a gente geralmente age, a gente para, pensa, a gente começa a reagir, a gente fica reativo aos processos. Então a gente perde o controle sobre a nossa capacidade emocional. Fica automatizado. Fora o problema, né, que isso vai gerar com os neurotransmissores, uma série de fatores, adoecimento mental. E aí, gente, vai um ponto importante, só para vocês entenderem. Quando a gente fala a gente pega os dados, 70% dos brasileiros ativos de estresse crônico. Brasil, ansiedade, primeiro lugar no mundo. Somos o país mais ansioso. Depressão, estamos em 5º lugar no mundo. Estou falando de pessoas com depressão. Se eu for para pessoas com sintomas depressivos... Aí vai para o primeiro. Pronto, porque o sintoma depressivo, a pessoa tem um sintoma, mas não tem um diagnóstico. É isso aí. Aí você tem mais dezenas de milhões que entram na jogada aí. Pedro, Bruna, vocês dominam muito essa área de saúde mental. Eu tenho uma academia, eu trabalho no setor fitness de academia. Eu queria que vocês realmente puxassem as orelhas das academias, dos proprietários, dos gestores. O que é que a gente precisa fazer para poder cuidar mais das pessoas que buscam a saúde mental, preparar o ambiente, o que é que vocês sugerem, o que é que vocês trazem como dica. Hoje de manhã eu tive uma reunião com Evans de marketing, e eu falei justamente desse público. Eu disse, cara, eu quero trazer para dentro da minha academia esse público que não se vê academia, que acha que academia não é legal, aquele cara estressado, o cara que é barrigudinho, o cara que não combina a roupa. Às vezes a pessoa nem sabe o que quer dentro da academia, então... Eu digo que eu quero esse cara. Eu não quero aquele público que quer treinar por um físico. Não, eu quero aquele público que quer treinar porque ele quer uma qualidade de vida melhor, ele quer se exercitar, quer estar dentro do ambiente que ele gosta. Então, trazendo isso, o que é que vocês trazem de dica para as academias, para os caras que estão aí, gestores, coordenadores, sem romantismo, quero que vocês digam mesmo. Você quer começar a responder ou eu não posso? Pode. Show. É a satisfação, Acho que a primeira né? coisa é
implementar uma avaliação. Isso. Primeiro ponto. Porque com a avaliação, eu consigo saber, e você tem várias formas de avaliar, mas com a avaliação eu consigo saber qual é o estado mental do meu aluno naquele momento. Porque existe uma diferença muito grande entre aquilo que o aluno reporta e aquilo que de fato... Porque, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. Tem muita gente que fala assim, Eita, eu estou muito estressado. Mas o que a gente considera como uma pessoa que tem um grau de estresse elevado? É uma pessoa, por exemplo, que na última semana vivenciou frequentemente, quando eu digo frequentemente, todos os dias, estímulos estressores. E tem uma diferença entre a pessoa que viveu todos os dias os estímulos estressores e que viveu uma vez por semana. Então, muitas vezes, a pessoa que viveu uma vez por semana, hoje passou por uma situação de estresse, ela chega, eu estou muito estressada. E, na verdade, se a gente for analisar, mas na última semana, como foi? Ela não vai apresentar esse comportamento. Então, a primeira coisa, avaliação. Porque a avaliação a gente consegue classificar se o nosso aluno ele está numa condição, por exemplo, de estresse normal ou alterado, de ansiedade normal ou alterado, sintoma depressivo normal ou alterado. Porque aí eu consigo planejar uma abordagem inicial. Porque, naturalmente, a pessoa que está com sintoma depressivo severo, a forma como eu vou prescrever ela é completamente diferente para uma pessoa que tem uma saúde mental preservada. O primeiro ponto é esse. Um ponto que é muito interessante, que eu acho que as academias conseguem adotar, é o ambiente, proporcionar um ambiente, né, favorável. E aí entra muito a atuação do professor, de todas as pessoas, né, fora do professor, desde das pessoas que trabalham ali na recepção, que é um ambiente aconchegante. Um dos pontos importantíssimos que influenciam na motivação intrínseca, a gente chama de conexão. Então, a pessoa, quando ela se sente conectada com o ambiente em que ela treina, com os professores daquele ambiente, com as pessoas daquele ambiente, isso gera conexão. E a conexão ela é um estímulo importante para a motivação intrínseca. Então, muitas vezes, mesmo que ela não esteja com vontade para treinar naquele dia, mas se ela lembra, cara, quando eu vou treinar lá na academia, na Estilo, eu sou bem recebida, eu gosto de conversar com os professores, eu gosto de conversar com as pessoas que treinam ali. Então, se você cria uma conexão forte, ela muitas vezes vai treinar só por esse elemento. Então, esse é um ponto importante. Às vezes, estar atento, né, a todo o processo de atendimento, que muitas vezes é negligenciado por algumas academias. Tem muitas pessoas muitos profissionais, muitos donos de academia, que às vezes não estão atentos a como esse processo acontece. Desde a recepção até, né, a atuação do professor na ponta. O bom dia que o professor dá, a supervisão. Isso é muito importante. A gente às vezes acha que não faz diferença, mas faz muita diferença no processo. Então, aquela história, se eu tenho um aluno, se eu faço avaliação, e se eu tenho um grupo de alunos que apresentam sintomas mais graves, então uma abordagem, por exemplo, de supervisão ou de atenção tem que ter algo diferenciado. Eu tenho que criar conexão com essas pessoas. Além disso, eu também posso mexer, como eu disse mais cedo, modular a forma como essas pessoas vão treinar. E eu vou dar um exemplo e vou passar a bola para a Bruninha também complementar. Por exemplo, vai fazendo o gol. Vai fazendo o gol que eu vou só administrar. Mas, por exemplo, a gente vai discutir mais estratégia, mas só uma estratégia simples. Quando a gente fala de pessoas com nível de estresse, pessoas que têm níveis severos de estresse, elas geralmente não vão suportar, vão ter muita dificuldade de suportar treinos que vão durar 60 minutos. Um treino padrão. Porque o exercício físico ele é um estímulo estressor. Só que se eu estou passando por elevados níveis de estresse, imagina eu pegar uma pessoa que diz para mim na avaliação, nível de estresse extremamente severo, eu coloco ela para treinar 60 minutos. Matou. É muito tempo sob o estímulo estressor. Mesmo que seja numa intensidade às vezes moderada ou mais leve. Pode chegar um momento que aquele estímulo, ao invés de gerar respostas positivas, ele aumenta o nível de tensão da pessoa. Então a ideia, por exemplo, para esse perfil, começar com treinos mais curtos. 20 minutos, sessão de treino. Porque 20 minutos é um tempo sobre estresse menor, mais controlado. Eu tenho menos chance da pessoa aumentar os níveis de tensão e eu tenho mais chance de garantir pós-treino o efeito ansiolítico, o aumento do estado de relaxamento. Perfeito. A conexão. Então, esse é um exemplo simples de coisas que se podem fazer. Isso às vezes a pessoa até pensa, ela terminou o treino, aí ela pensa, é só isso? Aí só o isso. personal só isso. Aí no seguinte, ela, eu vou, porque não foi só isso, eu vou pra academia hoje, vou treinar hoje. Ou seja, bem-vindo à cultura da Cuido. Olha. E foi assim que a gente desenvolveu a Cuido. Então, assim, eu acho que quando a gente fala tirar o imediatismo, pensar na longevidade. Não aquela coisa de tipo, mas não quero só viver muito. Não é só viver muito, é viver muito, mas viver bem.
Outra coisa, avaliação, que é que a gente utiliza lá na Cuido, que a gente, quando foi pensar na cultura, eu e Pedro da Cuido, e pensar como a gente iria cuidar dos nossos clientes, alunos, pacientes, eu lembro na reunião, ele e a Cês, a coisa que a gente mais pensava era, cara, a gente está indo para uma proposta que no mercado não é visto, e para um público. Outra coisa que além da avaliação integrativa, é também essa questão da empatia, do atendimento humanizado. Quando você tem o atendimento humanizado, você consegue não só interpretar a avaliação, mas criar conexão com o cliente. Então, tirar esse pensamento imediatista, pensar na longevidade, pensar na avaliação, nessa avaliação, atendimento humanizado. Então, você fazendo isso, você entendendo, você vai conseguir criar. E outra coisa, não é um número que está ali, é uma pessoa. Entendeu? É uma pessoa. Então, muitas das vezes, se é para puxar a orelha, não vão pensar só como números, vão pensar como pessoa. Porque, detalhe, hoje já se fala um pouquinho a mais, mas daqui a uns anos vai bater muito mais pessoas na sua academia precisando desse acolhimento, precisando dessa atenção, precisando que você entenda o que ele está suplicando e pedindo. E é justamente isso. Tem cliente nosso lá, a gente atende muito bariátricos, né? Então, bariátrico ele já passou por tudo, né? Ele já passou pela a cirurgia, alimentação, fármaco. E aí o que é que acontece? E eu tenho uma aluna que a gente já acompanha desde o meu TCC, não tem nem empresa. Não é não? A Alana, posso até dizer o nome dela porque ela permitiu. E ela fala justamente isso. A primeira vez que a gente passou o treino dela, ela fez, é só isso, professora. Eu disse, 10 minutos o seu treino hoje. Que loucura, né? É sério, professora? Você tá bem também. E amanhã? Não, amanhã você vai receber no seu aplicativozinho, o seu treino se faz em casa. E no outro dia você vem. Então, assim, é todo um detalhe. Perfeito. E o curioso é que tem academia, tem empresa, na verdade, que no geral, ela às vezes desgasta, por exemplo, a equipe comercial, a equipe de recepção, com retenção de clientes, com resgate de clientes, quando muitas vezes ela poderia nem ter perdido esse cliente, melhorando ali o atendimento, fazendo a avaliação, avaliando o emocional do aluno para saber o que é que pode manter ele mais engajado. Às vezes o aluno ele entrou na academia pensando que a única alternativa de cardio que ele tem para ali, eu estava até falando isso hoje, era a esteira, quando existem outros cardios, por exemplo, né? E aí quando entra, por exemplo, em qualquer outro tipo dentro do segmento fitness, qualquer outro tipo de empresa, às vezes a gente engessa o nosso processo, engessa um método para todo tipo de aluno, sem avaliar, aluno por aluno, emocional por emocional. Isso. E aí muitas vezes o aluno que... o método que é preparado para um aluno que tem mais porte para aquilo ali, ele não vai ser preparado para um aluno que está com debilidades, que já está muito estressado, que já tem um dia muito cheio, um dia sobrecarregado. E aí o exercício ele deixa de ser um escudo, deixa de ser uma neuroreabilitação para agora ser um instrumento que vai até mesmo prejudicar o dia a dia desse aluno, correto? É muito interessante você falar isso, porque, por exemplo, eu atendi um aluno que ele é de alto rendimento. E ele chegou para mim e disse, professora, eu sei porque eu estava ganhando, chegou um momento que eu parei. Aí é interessante, foi o que aconteceu, ele mudou de cidade, então ele mudou de ambiente. Isso já afetou. Outra coisa que afetou, justamente isso, ele começou a ir para lugares que não tinha o mesmo atendimento que o alimento que ele tinha no outro canto. Já afetou. E outra coisa mais interessante, a autocobrança. Às vezes as pessoas estão lá justamente porque tem aquela autocobrança, eu quero emagrecer, eu quero corpo perfeito, eu quero isso, eu quero aquilo, e às vezes ela não consegue sair. E aí o que acontece? Ele mesmo identificou, com a avaliação que a gente usa lá que é a 1021, o quanto o nível de ansiedade e de estresse estava altíssimo. E ele disse, professora, era só isso? Eu disse, era, meu filho. E aí ele foi para a próxima prova dele, eu disse, bora nadar. Ele foi nadar, e quanto? Você vai nadar só 5 minutos. Professor, você tá louco. 5 minutos você vai dormir. Porque senão amanhã na sua prova não vai dar. E aí depois no outro dia ele chega para mim e diz, professor, eu ganhei a prova, porque eu dormi. Ou seja, aquilo que você disse, às vezes a pessoa só tá. Se é no alto rendimento, imagina para as pessoas, né?
Porque também tem aquela coisa, né? As pessoas que não é do alto rendimento, ela quer imitar. Porque é aquilo que a gente Isso. conversou quase na instante. O mercado, né? Eu acho que não só o mercado, mas a sociedade em si sempre vendeu o exercício por várias vertentes. E uma delas era essa. A estética, emagrecer. E uma que mais... Quando você está doente, mas qual é que mais vendeu? A estética. Você quer um corpo perfeito. E aí esquece que tem a questão da coisa que é mais magnífico o exercício, que é a neurogênese. Que no próprio exercício você cria neurogênese, você cria novos neurônios, você cria novos neurônios, você cria o quê? Novas sinapses, novas experiências, você vive mais, você vai ter um raciocínio cognitivo melhor. Então o exercício ele é muito mais eficaz na produção eu até anotei aqui, da BNDF, que é uma proteína, né, que ela está lá, faz a ligação de tudo aquilo que ele falou, que é a criação de novos neurônios, e não é vendido dessa forma. É vendido você treinar para ter um corpo perfeito. Mas isso aqui, ó, vai te dar um corpo de aço. Perfeito. Trazendo um ponto de vista passado, um ano antes da pandemia, estourar 2020, não foi isso? Acho que foi 2019, o Colégio Americano, eles todo ano divulgam as tendências do mercado fitness. Se eu não estou enganado, foi nesse ano que a yoga entrou, se não foi em primeiro, foi em segundo lugar, como tendência para o mercado fitness. O que eu vi de academia lotada de pessoas com aquele tapetezinho na mão, meu amigo, era coisa de louco. Eu coloquei yoga na academia, aí eu disse, pô, o povo tá muito estressado. A galera quer relaxar na yoga, a galera quer ficar zen. Teve a academia em Natal que colocou uma sala muito recente agora, um dos nossos players do mercado, ele tem uma franquia só com yoga. Ele tem o Hatha Yoga, tem salas aquecidas, uma sala para você fazer yoga aquecida, cara. É a sauna, né, Zinha? E é muito bacana isso que vem acontecendo, mas pegando isso como gancho, a saúde mental, ela escolhe classe social, ela escolhe pessoa. Tivemos muito recentemente artistas famosos abandonando sua carreira ou dando um tempo na sua carreira porque estava com a saúde mental abalada. Ou seja, não tem, Pedro, classe social, Não, raça. não tem, né? Pega todo mundo. O cara tá com milhões na conta, meu irmão, o cara tá estressado. O cara tá pirando na batatinha, literalmente. A gente às vezes fica reclamando porque tem 2 boletos pra pagar, o cara não tem nada. Mas sabe o que é que... Vamos falar, o Wesley Safadão foi um cara que recentemente... Não tem preocupação com o boleto nenhum. Eu acho que não. Não, pelo amor de Deus. Acho que não. Wesley, por favor. E aí você quase me xará, esse cara. Não, ele esqueceu. Sabe o que eu acho interessante nisso? Eu estava um dia desse pensando, é uma hipótese da gente, né? Que a gente tenta trazer isso muito para a cultura da Cuido e muito quando a gente vai atender nossos clientes, que eu vou até dar um spoiler, tá? Aqui para vocês, do que a gente está querendo trazer para o ano 2024 lá na Cuido. Quando a gente fala das travas emocionais. Aí tem a trava emocional, procrastinação, trava paterna, trava materna, bababá. Aí eu faço a pergunta para vocês. Será que se eu tive uma infância, que eu tive uma situação onde fui abusada, ou onde eu não tivesse um pai ou uma mãe presente, vamos mais a fundo. Será que aquilo ali, na minha primeira infância, segunda, terceira infância, não causa um trauma, não causa uma dor? Será que aquilo não vai impedir, lá no futuro, de eu também ter problema de aderência ao exercício? Com certeza. Então, muitas das vezes, é quando eu digo, quando Antônio Damasio já falava que todas as nossas tomadas de decisões têm influência das nossas emoções, se a gente teve uma vida onde a gente tem traumas, onde a gente não curou esses traumas, vai influenciar não só na academia, Wesley, mas até para você ter um caminho próspero. Vai atrapalhar de você ser um grande empreendedor, vai atrapalhar de você ser um grande gestor, vai atrapalhar de você ser um grande professor, vai atrapalhar de você ser um grande pai, uma grande mãe, vai atrapalhar em tudo. Então, é uma das coisas que a gente tem que começar a analisar, que quando vamos analisar pessoas na questão da saúde mental, é olhado. Aí pode ser também um caminho, já é um spoiler, é um caminho. E aí responde o que você estava perguntando, Wesley. O cara tem dinheiro, o cara tem tudo, mas por que quis dar uma parada? Vamos fazer, vai dar uma olhada. Alguma coisa
Porque chega uma hora que a gente veste aquela capa, né? Trabalho, é isso. E cadê o tempo? Cadê o tempo pra gente? E a mente aí? ela para tudo, né? Para. A mente, ela para E tudo. sabe uma coisa mais A mente, ela- interessante, só pra me fechar, porque é igual o Pedrinho, se deixar eu falo Não, mesmo. essa daí, meu filho, É, você se vai- deixar. Mas eu vou dizer uma coisa. Eu vou dizer uma Ah, coisa. meu amigo. Eu vou dizer uma coisa bem interessante que recentemente isso me chamou a atenção e a gente até debateu, não foi, Pedrinho? Que foi o seguinte, quando você falou do yoga, lembra? Quando você falou do yoga, o yoga ele tem aquele estado de que relaxar. Mas tinha uma coisa super incrível que eu vi recentemente no neurocientista falar, o poder da oração. O pior, que está dentro de nós, o segredo. Pra você ter noção, a oração ela tem um poder incrível, tanto de não só relaxar, como estimular. E detalhe, hipertrofia o cérebro. E mais detalhe ainda, ajuda você a criar novos neurônios. E aí? Isso é um ato de você. E eu não estou aqui falando de religião, né? Pedro estava conversando, não é religião. É como você se conecta com um ser maior. Como você ora, o fato de orar. E aí pega a parte do córtex pré-frontal, que é a parte da nossa inteligência, racionalidade, da nossa, de tudo, onde a gente centraliza tudo. E aí você só no ato de orar, conversar com o ser maior. Eu, no meu caso, eu converso com o meu Jesus Cristo, com o meu Deus. Ali eu estou estimulando. E é engraçado, não só relaxando como yoga, como eu estou estimulando o meu cérebro. E detalhe, eu estou cuidando dele. Isso não é vendido, isso não fala. Mas está aí o segredo. De eu pegar, me deu vontade de dizer, olha, cuide agora, vamos, nova estratégia agora aí na Cuido, vamos pegar um canto e deixar a galera aqui só orar. Cara, ajuda, funciona. E é uma vertente. Então, assim, eu acho que quando a gente pensa em saúde mental, a gente tem que pensar também lá nas outras dores. Porque, como eu disse, não é só número, é pessoas. Perfeito. E aí, Pedro? Tem saúde mental, tem classe social, Não tem não. você acredita nisso? Não tem. Agora, o que parece ter é uma faixa da população que tem se prejudicado mais. Isso é fato. Então, de acordo com alguns estudos, inclusive analisando dados brasileiros, nos últimos anos, a classe que teve um aumento, né, teve um maior aumento de transtornos de desordens mentais, sintomas depressivos especificamente, foi adultos jovens. Então, assim, todo mundo tem a possibilidade de sofrer, principalmente se adota um estilo de vida negativo. Porque uma coisa que o Bruno falou é verdade. Os traumas, eles interferem. Então, o trauma na infância, na adolescência, ele aumenta o risco, ele é um fator de risco. Inclusive, tem estudos mostrando, se você tem 4 traumas ou mais, a chance de você desenvolver um quadro depressivo, com psicose, da dependência pode aumentar. Mas isso é muito difícil da gente controlar. Né? Não tem como a gente controlar essa questão do trauma. A pessoa, ela vivencia, enfim, são coisas que é complicado. Mas o estilo de vida é algo que é mais palpável. E que a gente consegue, principalmente quem está escutando, consegue visualizar e ver isso com mais clareza. Mas, por exemplo, se eu tenho um estilo de vida, como eu disse, negativo, a chance de eu ter um comprometimento da saúde mental é maior, independente de classe social. Independente se eu for um cara milionário, como o Wesley Safadão, ou se eu for um cara que não tem dinheiro, vai afetar do mesmo jeito. Em adultos jovens, isso parece ter um fator de risco maior, mas muito relacionado, porque geralmente o adulto jovem ele está estudando, ele está trabalhando, ele se cobra muito, existe uma pressão, né, da própria sociedade, dos pais, enfim, existe uma série de elementos que potencializam ali a chance dele ter um comprometimento da saúde mental de maneira mais específica. A gente tem que olhar para todo mundo, né? Agora, nos últimos anos, eu não passei esse dado, dobrou basicamente a quantidade de sintomas depressivos na população adultos jovens. Isso é uma demanda em aberto, né? É uma demanda em aberto. Que é Pois tipo é. assim, oferecer serviço para esse pessoal. Acho que você tá falando, você e Bruno falando aqui, Não tem, pô. Eu tô só... A gente tá No dando, marketing- a gente Só tá pensando dando, aqui quais a são as gente tá, estratégias pra poder- a gente tá dando várias dicas, porque não tem. Preparar o ambiente. Ambiente é preparar tudo. uma aula, preparar a avaliação física, incluir isso. Eu tô pensando, eu posso estar muito equivocado, mas eu tô pensando assim, o cara, você chega no balcão da academia, ele faz uma avaliação ele É mesmo isso aí. ali manualmente e ele vai com essa avaliação pro professor. É isso aí, Correto. Mas essa é a É ideia. uma boa ideia. é uma boa É ideia. O isso. professor em cima daquilo avalia. É uma ideia boa. É verdade. E aí, vamos dizer que o nosso time de gestores, coordenadores, ele observa a prescrição de treino de acordo com aquele arquivo da avaliação do cara.
e olho a prescrição do treino do cara. Se o cara tem, sei lá, um nível muito alto de estresse, vocês falam que, ó, esse cara, nas primeiras sessões de treino, tem que pegar mais leve, menos tempo de treino para ele, né? E a gente observa isso e a gente pode... Eu tô pensando nisso realmente para botar em prática. Eu quero colocar em prática, porque como profissional de educação física, a sociedade cada vez mais precisando desse serviço, não pense só no lucro, eu tô pensando em incluir, cara. Incluir esse público que às vezes a gente não presta atenção. É mais fácil treinar a pessoa que quer só estar lá. Eu tô lá na academia. Isso é tão incrível, porque quando a gente conversou... Vamos dar mais outro spoiler, né, Pedro? Vamos dar os spoilers tudo aqui. Porque tá dando demanda, tá aqui para falar. Quando a gente criou, ele e Ceci, a gente conversou sobre a Cuida, era justamente isso. Um dos nossos pensamentos era franquear, ver tudo que a gente já vem pensando, fazer um método, e para ver de uma forma de incluir. Justamente pensando nisso, porque não tem. Não tem. Se você chegar hoje numa academia e você me falar que tem uma pessoa que faz... Tem, Acuido. A gente pode dizer que tem. Quando a gente abriu, Acuido, recém-nascido, um bebê. Mas você pode ir em qualquer outra. Não tem uma avaliação ali que faça e que vai... Não tem. E precisa. E não precisa só da Cuido. Eu quero que abra milhões e milhões. Porque é muita gente. A demanda é muito alta. No marketing chama isso de demanda reprimida, né? Isso. É quando a gente... É um oceano azul aí. Que é quando a tendência é aumentar. E aumentar. E aumentar. Infelizmente, o prognóstico Eu acho que todo profissional de educação física ele deveria ter acesso com ênfase, por exemplo, ao DSM-5, que é o manual de doenças, né? Isso, é verdade. Ele vai trazer ali várias uma lista de doenças, que inclusive entrou recentemente, no que saiu agora, no DSM-5-TR, né? Falando sobre um dos transtornos que não era transtorno, agora virou o transtorno do game, né? Que isso mostra uma sociedade cada vez mais atolada em tela, afundada em tela. Você imagina daqui, isso aqui é 10 E anos. tela eu acho que é um dos inimigos número 1 da prática da atividade física. Sim. Eu estou falando nem do exercício, mas da atividade. É para a pessoa se quer ir caminhar, né? Então, hoje a gente encurtou o caminho para dentro de uma tela hoje. Na verdade, isso você até falou, a tela, ao mesmo tempo que hoje ela é um inimigo, ela pode ser uma aliada. Mas vamos lá, deixa eu fazer as devidas considerações. Peraí, Vamos lá. Vai Agora... dar mais spoiler, vai dar mais spoiler. Ele vai quebrar paradigmas hoje aqui nesse episódio. É aquela história. Muito do que a gente vivencia hoje do impacto na nossa saúde mental, ela é atribuída a um estilo de vida, né, como eu falei agora há pouco, um estilo de vida de risco, mas que favorece a isso. E o tempo de tela é um deles. E a gente sabe que hoje, principalmente, né, crianças e adolescentes, elas têm dedicado mais tempo na tela, computador, celular. Às vezes a pessoa sai do computador, aí você fala, pô, agora cansei do computador. Aí você fala, beleza, agora vai fazer uma atividade. Não, vai pro celular. Vai pro celular. Como é que pode? Eu ficava, né? Só que... Sai do celular e vai pra televisão. Só que o celular vai pra televisão. Só que a gente precisa entender uma coisa que é muito importante e que às vezes as telas associadas aos games abordam e que a gente muitas vezes fica para trás. O exercício está perdendo disso. Por exemplo, quando você acessa um jogo, o jogo, ele o tempo todo, tudo que acontece num jogo, num game, ele acontece para você ficar mais tempo no game. Isso. Então, ele traz uma proposta de gamificação, de progressão, de recompensa. Então, Perfeito. o tempo todo, todas as ações que você faz ali, vai te trazer uma recompensa, vai te trazer uma progressão, vai te trazer uma interação. E hoje, o que se está começando a fazer? Está começando a transferir essa proposta para a realidade não só presencial, mas virtual também, que a gente chama de Ether Games. É os óculos de realidade virtual. A gente tem já, né, o Kinect, tem o Nintendo Wii, que eu acho que também tem, mas agora está entrando para os óculos de realidade virtual. Até falando em yoga, aí eu lembrei agora disso, vou falar, se não me esqueça. O que o pessoal do yoga está fazendo hoje? Que é um negócio fantástico. Imagina você, um senhor de idade, 65 anos, força de membros inferiores frágil, saúde mental comprometida, se sente isolado, e aí tem dificuldade de sair em casa. Isso pode acontecer não só para um senhor, mas também geralmente quem tem um grau de depressão maior tem muita dificuldade de sair em casa. Baixa mobilidade. Baixa mobilidade. De repente você, com a tecnologia dessa, você bota um óculos de realidade virtual, você está numa praia paradisíaca fazendo uma aula de yoga com outras pessoas. É desse jeito. E aí a imersão ela é tão poderosa e hoje a tecnologia visual ela é tão poderosa. Você tem programas hoje, você tem óculos, você tem programas que de repente você coloca e você está numa praia. Isso. Você sente não só o visual, mas você vai escutar o barulho, tudo, e fazendo uma aula de yoga. Então, essa é uma experiência que está crescendo, e não só o yoga está entrando nisso, mas a ideia é que o exercício está entrando nisso. Imagina, de repente, você entra, coloca o óculos de realidade virtual e está
obviamente, remando no lugar natural. Então, isso é uma tendência, mas o que é mais legal, No a gente Rio Nilo. consegue transferir isso para uma academia, Perfeito. gamificando as sessões de treino. Perfeito. Lá na Fitness Brasil agora, a última Fitness Brasil, o que mais tinha esse óculos. Era. É. Os stands, a maioria dos stands era com esse óculos. Tanto o software como o próprio óculos, né? A licença de você utilizar isso. Sim. E eu acho bacana. Olha aí, tá vendo? Não, Às isso é vezes- muito legal, porque às a ideia... vezes é. nem tanto a tela pode É. prejudicar. Sabe uma coisa que ajuda muito? É saindo da tela, mas pensando nessa proposta para dentro de um cenário prático, sem a tela. Só o fato de você fazer uma atividade física em grupo, os esportes coletivos, as atividades coletivas, elas por si só já são recompensas, estimulam muito a produção de dopamina, então você vai ter uma associação recompensa interessante com relação a isso. Quando eu falo da gamificação do treino, vou dar um exemplo prático. Imagina a pessoa fazer um agachamento, 40 segundos. Imagina se ela faz o agachamento, você dá para ela uma tarefa para que ela faça, e se ela completar essa tarefa, ao invés dela fazer num determinado período de tempo, ao invés dela fazer 40, ela faz 20 segundos. O que acontece? Você traz uma tarefa associada a uma recompensa no processo. Então ela fala, cara, se eu me dedicar a isso, eu vou ter menos tempo de execução. No final, ela vai ter aí você tem que planejar. Aí está a capacidade técnica do profissional de educação física de planejar. Beleza, eu vou colocar 40. Se ela conseguir 20, ainda assim vai ser um estímulo adequado para ela ter os benefícios? Sim, então beleza. Então eu vou proceder dessa forma. Mas você joga para dentro do exercício uma recompensa. Isso para o cérebro é atrativo. E pode ser muito atrativo se você fizer bem o processo para uma pessoa, por exemplo, que está com a saúde mental comprometida. Porque ela vai achar aquilo interessante, você gera uma alteração no foco de atenção dela, que geralmente quem está com grau de ansiedade muito alto ou com depressão, a tendência é estar com foco de atenção muito voltado para o que está acontecendo. E eu posso dizer isso porque eu já experienciei vários ataques de pânico ao longo no determinado período da minha vida. Então, cara, é uma coisa, quando você está com nível de ansiedade elevado, muito elevado, qualquer coisa que acontece, sua atenção está o tempo todo para o que está acontecendo. E aí você faz uma proposta atrativa dessa, naquele momento você consegue modular o foco de atenção da pessoa para o exercício, para a recompensa na proposta, e aí você consegue gerar uma modulação. Isso é um exemplo, tem vários outros. Mas isso é uma coisa que dá para se aplicar dentro de uma sessão convencional de exercício físico. Perfeito. Perfeito. Gente, ó, meus zeladores e minhas zeladoras, você que está nos acompanhando pelo canal do YouTube, pelo Spotify, se inscreve no nosso canal, se inscreve e aciona o sininho para você receber as notificações assim que esse episódio vier ao ar. Episódio de hoje, com Pedro Agrícola, falando um pouquinho sobre exercício físico, é um santo remédio para a saúde mental. Muito rico esse episódio. Então você precisa acompanhar, compartilhar, deixar o seu like, para que esse projeto, o Zelador Cast Gerando Demanda para o Mercado Fitness, traga mais pessoas e mais conteúdos para poder te motivar, para poder te ajudar, para poder compartilhar um conteúdo rico e assim a gente conseguir ajudar mais pessoas a praticar exercício físico, porque a nossa missão primordial aqui é fazer com que as pessoas se mantenham ativas, acompanhadas por um profissional de educação física pronto, gabaritado, com seu registro no nosso Conselho de Educação Física. Se você quer patrocinar esse programa, você tem uma empresa que faz sentido para você patrocinar esse projeto, entre em contato comigo, 849-8876-7980, que vai ser uma honra você fazer parte aqui do nosso programa e assim fazer com que esse projeto dure por muitos e muito tempo. Gente, a gente daqui a pouco está chegando ao fim, já está chegando uma hora, foi muito rápido, né? A gente ainda tem um tempinho ainda, mas eu queria que vocês continuassem até a gente chegar ali perto de 1 hora, 1h10, 1h20, se depender a gente passa aqui o dia todinho. 2h50. Conversando. Agora imagina uma reunião, eu e Pedro. Velho. Ô, Renan, rapidinho aqui, 10 minutinhos. Vai ter que ser 1h30. Vai ter que ser uma live, vai ter que ser uma mesa redonda de 4 horas em live. A viu? professora às vezes fica só assim. Eu tenho uma dúvida, Pedro. Existe, assim, se você recebesse hoje o cedro do fitness, o poder de dizer qual é o exercício, o tipo de exercício, o tipo de treino que você pode recomendar, assim, para o geral mesmo, para as pessoas, para que elas possam se engajar mais. Qual tipo de exercício que você recomendaria? É a musculação? É a natação? É a dança? É yoga. É yoga. O que seria Boa. hoje? Olha, eu tenho um direcionamento, mas antes, o melhor exercício para a saúde mental é aquele que a pessoa consegue fazer. E aí não tem como a gente martelar assim, é esse, porque depende muito da experiência que a pessoa tem.
Por exemplo, tem pessoas que vão para uma aula de dança, vão amar uma aula de dança. Tem pessoas que vão para uma aula de dança e já não vão ter uma empatia muito grande. Mas, no geral, existem algumas orientações que dá para a gente trabalhar. Quem apresenta uma saúde mental mais comprometida, e quanto maior a gravidade, o que é recomendado é começar com sessões de exercício mais curtas. E que preferencialmente possam colocar não só estímulos aeróbicos, como corrida, natação, na bicicleta, como também posso colocar treinamentos de força. Associado à força, estímulo resistido. Por que isso é importante? Só para explicar. Quando eu tenho o estímulo aeróbico e o estímulo resistido, eu consigo ativar mecanismos diferentes que vão levar não só à redução do estado inflamatório que porventura possa ter, mas também à neuroplasticidade, o desenvolvimento de regiões cerebrais importantes para a retomada do controle emocional e, consequentemente, a redução ali dos níveis de ansiedade, aumento de relaxamento, por aí vai. Então, esses dois, e as revisões sistemáticas, elas têm trabalhado isso com muita exatidão. O treinamento concorrente, que é o que a gente chama, ele traz mais resultados do que você fazer o treinamento aeróbico ou o treinamento resistido. Um ponto importante, que eu acho que vale a pena a gente considerar, considere as preferências prévias do teu aluno. Pergunte para ele, você já fez atividade física na sua infância e adolescência? Já. Ótimo, você fez o quê? Eu fiz futebol. Você gostava de fazer futebol? Adorava. Tente incorporar esses elementos na prática de exercício. Se ele não fez, trabalhe com experiência. Isso pode acontecer também. E aí, você fez atividade física na infância e adolescência? Não fiz, cara. O que eu faço? Variação. Então, se você tem um aluno que não fez, mude a proposta de exercício. Hoje você faz uma proposta, no dia seguinte você faz uma proposta completamente diferente, porque a variação, principalmente nos 3 primeiros meses, ela vai garantir a sensação de novidade e ela tem uma forte relação com o engajamento. Porque até um dado que eu não passei, eu até gostaria de reforçar aqui, pessoas com estado psicológico pobre têm 124% maior chance de abandono em programas de exercício. Então, a pessoa que entra com estado psicológico pobre, ela já está dizendo para você, sem ela saber, que, olha, eu vou te abandonar, só é uma questão de tempo. Nossa. Então, se eu não souber como me importância da comportar... avaliação? Isso é interessante, porque às vezes pode chegar uma pessoa ótima do ponto de vista mental, mas do ponto de vista físico, todo zoado. Ele vai engajar muito mais, e tem muito mais chance de engajar, do que o cara que chega atleta, mas com a cabeça comprometida. É verdade. Então, esse é um ponto importante. E aí, muitas vezes, é aquela história, não trata de você jogar o jogo do físico, porque isso é muito comum, Wesley. As pessoas chegam na academia assim, olha, eu quero emagrecer. Aí, quando tu vai avaliar a saúde mental dela, você percebe que, como é que eu faço esse meio de campo? Então, esse é um ponto muito importante. Mas aí, em determinados casos, é conversar com o aluno, dizer para ele que no primeiro momento você vai priorizar sessões mais curtas, mas que isso é um processo que ao longo do tempo vai melhorando. Agora, tá dando alguns spoilers interessantes para o momento 2. Para o momento 2. Aí dá spoiler, ainda dando spoiler tudo isso. Você tem o que a gente chama de estratégias ou comportamentos dissociativos ou motivacionais. Você tem estudos mostrando que quando você implementa na sessão de treino estratégias motivacionais, para quem tem níveis elevados de estresse ou transtornos mentais, você aumenta o engajamento e reduz a chance de abandono daquelas pessoas. Isso é interessante por quê? Porque muitas vezes essas estratégias motivacionais, você vai fazer o cara que está com nível de estresse elevado, ao invés de treinar 10 minutos, o cara conseguir treinar 30 minutos se sentindo bem. Então, por exemplo, a gamificação é uma proposta dessa. Se você incorpora a gamificação na sessão de treino convencional, você faz muitas vezes o cara treinar mais tempo e numa intensidade às vezes maior e se sentindo bem. Por quê? Porque você criou uma condição na sessão de treino que dissociou muitas vezes uma provável resposta emocional em relação ao estímulo. A música é um elemento motivacional, o ambiente natural é um elemento motivacional. Você pega a pessoa e treina numa academia, depois você pega aquela pessoa e treina num ambiente natural, você pode ter um elemento diferenciado aí. O treinamento em grupos é um treinamento, é uma estratégia motivacional. Então, você trabalhar com engajamento social também é uma estratégia motivacional. Então, existem várias estratégias motivacionais que têm como objetivo dar uma experiência, criar uma experiência, modular favoravelmente a experiência emocional da pessoa durante o treino. Mas, em geral, sessões mais curtas de treino para começar. O profissional de educação física ele tem que sair da caixa, apenas ir olhar para isso aí. Ele tem que sair da caixa em todos os sentidos, porque quem for trabalhar com saúde mental, até a forma como ele cobra. Porque geralmente a gente cobra por hora, né? E aí, se for cobrar por hora, aí você vai falar de repente, bom, hoje é 20 minutos de treino. Aí a pessoa, e aí? Eu tô te pagando 60 minutos. Você só me treinou 20? Como é que é? Só que muitas vezes, se você força a barra e não conversa antes, você pode ter um futuro abandono. Isso é um ponto complicado. E só para vocês entenderem, assim, o exercício,
ele é muito importante, mas ele pode também ser prejudicial. Tem estudos recentes que mostram, por exemplo, utilizando a atividade física ocupacional. Então, o exercício físico é um efeito protetor, mas as pessoas que têm profissões que têm atividade física elevada têm um risco para desenvolver depressão. E aí? E E aí? agora? Você Aí entende como é que a pode? importância Mas aí, de avaliar e existem reavaliar? algumas possibilidades de responder. Por exemplo, a obrigatoriedade de se fazer atividade física. Que nesse caso, se eu trabalho com obra, não tem jeito, eu vou ter que acordar, eu vou ter que fazer o que precisa ser feito. Então, a obrigatoriedade, o ambiente de estresse, então tudo isso influencia. Então existe um envelope ali onde o profissional ele tem que ficar dentro desse envelope para que ele não perca o... E se eu puder finalizar, uma outra coisa que eu acho que é fundamental também. Para quem trabalha com saúde mental, principalmente profissional de educação física, a gente tem que olhar para fora do exercício, somente da sessão de treino. Porque, por exemplo, a pessoa pode engajar na sessão de treino regularmente, está indo bem direitinho, mas não está tendo um resultado não está tendo redução de sintomas depressivos. O que pode ser? Então, tem outros elementos. Por exemplo, se ela tiver com uma qualidade ruim de sono, isso pode influenciar. Se ela fizer o uso de drogas ou tabaco, isso pode influenciar. Se ela tiver um ambiente de trabalho muito estressante, isso pode influenciar. Se ela tiver uma alimentação rica em gordura, saturada, em carboidratos, industrializado, tóxico, isso pode influenciar. Tudo. Se ela tiver relacionamentos tóxicos, isso pode influenciar. Então, muitas vezes, é olhar para isso. Porque, às vezes, ela está engajando no exercício direitinho, ela fala, caramba, mas eu não estou melhorando. Por isso que o trabalho multidisciplinar é importante. Às vezes, não é só o exercício, às vezes tem que olhar para outros elementos. Às vezes, ela teve trauma na infância e não está indo num psicólogo. O terapeuta, entendeu? Então, é um processo que As travas funciona. mentais. O exercício é importantíssimo, mas, mais do que nunca, o perfil do profissional de educação física que precisa trabalhar, o que quer trabalhar com esse perfil, ele precisa ter um perfil amplo, né? Olhar além da sessão de treino, porque vai precisar, se ele quiser gerar um resultado consistente. Meu filho. Meus amigos, minhas amigas, que aula tivemos nesse episódio, viu? O nível subiu agora. Esse cabo tem que voltar aqui, viu? Agora você entendeu por que de 10 palavras eu falo 1000 dele? Ele agora subiu o nível do podcast, agora vamos correr atrás para não ficar os próximos convidados para trás. Agora só tem um detalhezinho também que Pedro... a gente fala muito. E a gente até fez um estudo, não foi? Agora para o Congresso agora Internacional de Natação, a gente teve a ideia, eu e ele, nós fomos autores, onde a gente avaliou o nível de ansiedade, depressão e níveis de estresse de pais de autista. E qual era o saque que a gente teve? Vamos colocar os pais para nadar com os filhos. E vamos analisar. Respondendo tudo aquilo que ele disse, outra dica muito bacana, se exercitar o filho. Fazer o exercício junto com o filho. E todos, não foi, Pedrinho? Isso é legal. Todos os pais que fizeram a natação junto com os filhos melhoraram. E detalhe, gente, foram só apenas 8 dias, não foi? Foram 4 semanas. Não, foram 2, 4, 6, 8 dias. Ou seja, um efeito agudo, mas que mostrou resultado. Para você ver, aquilo que ele disse, sair da caixa, entender o comportamento, o nível de estresse desses pais é altíssimo. Então, criar uma nova experiência, como ele perguntou, ele e o filho. Perfeito, gente. Chegando ao final do nosso episódio, Oh, meu Deus. e eu queria que o Pedro deixasse a mensagem final, deixasse suas redes sociais, tá, seus contatos, e agradecer mais uma vez pelo convite, obrigado pela aula, e conto comigo sempre aí para poder estar ajudando os projetos. Show de bola. A Bruna está aí trabalhando junto comigo lá aqui no Zeladorcast, nas mentorias, nas viagens. E ela fala muito do seu trabalho, ela fala com muito orgulho, né? E aí eu queria que você... Eu não queria falar. É meu professor, amigo, parceiro, sócio. E vamos franquear, a gente já deu spoiler, né? Já deu Spoiler, agora foi. E aí deixa sua mensagem final pro pessoal, meu. O que eu deixaria para o pessoal no primeiro momento é assim, para quem estiver escutando e não for da área, se preocupe com a saúde mental de vocês, se vocês estiverem passando por uma situação difícil, sentindo que a saúde mental está desgastada, sentindo que está tendo mais pensamentos tristes, negativos, procurem ajuda. Às vezes a gente tem muita resistência de procurar. A gente sabe que está alguma coisa errada e a gente resiste até a coisa se agravar, e muitas vezes quando a gente já procura ajuda, já está vivendo numa situação mais grave. Então, assim, procurem ajuda. Falem primeiro com alguém que vocês têm mais afinidade, depois procurem uma ajuda profissional mesmo, porque isso é muito importante. A gente sabe que tem muitas pessoas que têm e demoram muito para procurar. E para o profissional de educação física, gente, assim, não tem para onde a gente correr. Isso é um fato.
A gente vive numa sociedade que está adoecendo e que mesmo que eu queira trabalhar com emagrecimento, com hipertrofia, vai chegar alguém que vai me contratar e vai dizer assim, eu quero hipertrofiar. Quando você for avaliar a saúde mental dele, você vai perceber que talvez no primeiro momento não seria mais a tomar a decisão mais adequada pensar somente na hipertrofia e que além da hipertrofia também você precisa pensar em gerar uma redução do estresse, gerar uma redução da ansiedade, porque os dados não são brincadeiras, a gente está vivendo um aumento muito grande, né, do comprometimento da saúde mental, aumento de sintomas depressivos, de estresse, de ansiedade, de coisas que vão prejudicar. Hoje em dia, a saúde mental é o grupo, né, os transtornos mentais são um grupo de doenças que geram maior rombo na economia. Mais do que câncer, mais do que doenças cardiovasculares. Daqui a algum tempo vão ser, né, o rol de doenças que vão mais tirar ano de vida das pessoas. Já são as doenças mais incapacitantes, enquanto, por exemplo, quem tem diabetes vive em média de 5 a 10 anos a menos, quem tem uma desordem mental severa pode viver de 13 a 32 anos a menos. Isso é fato. Então, se a gente não estiver atento, que a gente, né, pode transformar, e a gente pode literalmente transformar a vida dessas pessoas com exercício físico, com trabalho multidisciplinar, se feito da maneira adequada. Porque se a gente não fizer da maneira adequada, a gente pode, inclusive, agravar o processo. Perfeito. Preventiva, né? De forma preventiva. O principal é o preventivo, né, mestre? Preventivo. É você evitar com que o processo aconteça. E para evitar, eu preciso fazer exercício, eu preciso treinar. Não é só o treino não é só uma questão do físico, é uma questão de você beneficiar a sua mente também. Perfeito, Pedro. Deixa as redes sociais aí pro pessoal lhe acompanhar. Pessoal, queria... Mas deixa eu só agradecer o convite e assim, me colocar à disposição também para sempre que precisarem de ajudar. Assim, eu sou uma pessoa que gosto muito de ajudar. Eu acho que a nossa classe, a importância do profissional de educação física no mercado para as pessoas é muito importante. Então, assim, eu acho que sempre que precisar, sabe uma coisa conte comigo. que eu admiro muito em você, cara? Você não entra em polêmica. Não entra. É uma das coisas que você pode ter certeza que você tá aí sentado hoje. Porque o que eu vejo dos caras que são bons na nossa área, que são líderes, que são referência, é que o cara adora arrumar polêmica na rede social para ganhar like, compartilhar o conteúdo dele. E essa história de entrar em polêmicas que o do colega não presta, só quem presta é o dele, o conteúdo dele, que o outro tá fazendo de forma errada, porque ele tem uma forma de pensar ou de se expressar sobre a educação física ou sobre qualquer coisa que envolva o nosso mercado. Você falou uma coisa que é interessante, que é parar de brigar com esse tipo de coisa e se ajudar. Pois é. Vamos se ajudar, somar. Eu sei que pode ser um grande desafio, mas o meu posicionamento sempre vai ser de apaziguar, unir. Esse cara, para com isso, precisa disso. Eu vejo muito nas redes sociais grandes referências da nossa área perdendo muito tempo brigando, mandando mensagem em rede social para o outro cara, do outro lado, muitas vezes, dizendo, ei, você tá equivocado, Trocando você tá farpas. errado, trocando farpas, sabe? É onde você poderia estar somando, você é um líder. Você é um líder, você está inspirando muita gente. Inspire por um lado de somar, de não a gente diminuir, ó, é o lado X e o lado Y. Saúde física e saúde mental. Não se mistura. Gente, tudo tá no mesmo... Tá tudo no mesmo bolo. Mesmo bolo, todo mundo tá do mesmo lado. Vamos somar forças. Agora tem o Pedro, que tem essa linhagem de saúde mental. Tem o Evans do marketing, tem o Wesker da gestão, da administração. Mas nós defendemos a educação física. Sim. Defendemos o mercado. Estamos todos inseridos dentro do mercado. Então vamos dar as mãos um pelo outro, né? Vamos fortalecer um pelo outro. E essa mesa, esse microfone é do pequeno. É muitas vezes do cara que nunca teve oportunidade. Eu gosto de trazer muito o micro e o pequeno para dentro dos meus projetos. E vai ter uns projetos que vão se startar aí para o próximo ano, que é trazendo o micro e o pequeno para o cenário, oportunizando ele, Sim. trazendo ele para dentro desse mercado. Bruninha, considerações finais? Eu vou logo só completar essa frase aí. Em vez de as pessoas estarem criando experiências emocionais, estão criando traumas. Porque é isso que eu vejo quando eu olho na internet. Eu tenho até vergonha, mas enfim. E sabe qual o detalhe que ele faz na rede social? Ele não tem coragem de marcar outra pessoa. Não tem. E quando você não marca outra pessoa, você Porque coloca sabe. todo o mercado exposto e expondo os erros do seu mercado. Porque você fala de forma generalista. Quando você fala de forma generalista,
Então, quem tá do outro lado, que é leigo, ele olha e diz assim, Esse é o cara. o mercado É assim. porque não Pois tem é. nenhum nome ali, não tem nenhum arroba ali marcando quem é. Sim. Ele expõe todos nós, todo mundo que tá no mercado. Mas é assim, a selva, é o mercado, todo mundo busca esse lado aí. Eu acho que não é um equívoco, a gente pode estar perdendo tempo fazendo outras coisas. A Rocha, Bruna. O que eu vou dizer tanto para os profissionais e da nossa área, e para quem não é nossa área, é que fale mais que ame. Abrace mais. Tenha paixão e sonhe. Porque, como disse aqui, não tem classe social, não tem cor, não tem raça, não tem nada. Se você não se cuidar, vai chegar à sua porta. Agora, uma coisa eu tenho certeza. Se a gente falar, procure terapeuta também. Procure só a profissional de educação física, não. Procure os terapeutas. Se você falar, você se permitir, se perdoar, amar mais, sonhar, ter paixão em tudo, é um caminho para você sair dela. Obrigado, Bruna, mais uma vez, fazendo aqui presente. Deixa a família de lado, trabalho para estar aqui. E o Mr. M, Evas. Mas, Considerações rapaz, finais aí. se você... Cara, sou eu. Eu tô um pouquinho rouco, viu? Ainda tô Cara, com o que vestígio da gripe. Ela tá por dentro aí, viu, da música. Mas se você quiser se destacar, se você quiser ir além da maioria, você precisa olhar para onde a maioria não está olhando. Infelizmente, hoje a maioria não olha para a saúde mental, não olha para o seu aluno dessa forma, não olha para o que está dentro do seu aluno quando entra na sua academia, na sua empresa. E a minha consideração final hoje é essa, é que você olhe para o teu cliente, para o teu aluno da forma que você nunca olhou. Talvez isso seja uma virada de chave para a tua empresa, para aumentar o engajamento do teu cliente, para mudar a vida do teu cliente de forma definitiva e efetiva. Então, não faça desse episódio apenas um tocador de música qualquer no seu dia de hoje. Volte, se for preciso, para o primeiro segundo, ouça novamente, pegue os dados, segue as dicas, porque eu acredito fielmente que o que o Pedro trouxe aqui, que o que o Wesley e Bruna trouxeram aqui, vai transformar a tua empresa que está aí nos acompanhando. Perfeito, pessoal. Ó, hoje uma aula para você utilizar na sua empresa, na sua academia, estratégias para atrair esse público que pode ser a salvação do seu negócio. Esse público que poucos estão olhando, como o Evans acabou de dizer. Poucos têm um carinho por esse público. Poderia estar trazendo treinamento de força, biomecânica, cinesiologia, anatomia, mas nós estamos falando sobre saúde mental. E precisamos falar mais, precisamos conversar mais sobre isso, criar projetos sobre isso, porque o objetivo desse programa do Zelador Cash é gerar demanda para o mercado, atrair mais pessoas para essa vida mais saudável, atrair mais empresas que cuidem dessas pessoas, zelem por essa pessoa. E ó, se você não tiver tempo para cuidar da sua saúde, você vai ter que achar tempo para cuidar da sua doença. Obrigatoriamente, você vai ter que Essa doeu. tempo para cuidar da sua doença. Essa doeu. Pense de forma preventiva. Procure um local, um profissional da educação física, para poder te orientar. E eu tenho certeza que a sua vida ela vai mudar muito rápido. O exercício físico, saúde mental, é um dos grandes benefícios para você. Tem muitos outros benefícios por trás disso. E preste muita atenção no seu jeito, no seu corpo, porque ele está falando, às vezes, as suas atitudes no dia a dia, no bate-papo, na família, com a sua esposa, ele deve estar, você deve estar estressado, deve estar reagindo, reativo demais. Chegou a hora de você procurar uma academia, procurar um profissional de educação física. Não só academia, tá? Procura um esporte também, procura futebol, vôlei, vai se manter ativo. Mas sempre com um profissional de educação física ao seu lado. Muitíssimo obrigado. Obrigado mais uma vez à minha bancada linda, maravilhosa. Bruna, Evas e Pedro. E o próximo episódio nós teremos um grande convidado aqui. O Raça, lá da UFRN. Ele vai trazer muita dicas, estratégias sobre aderência à prática do exercício físico. Vai puxar a orelha das academias, dos profissionais de educação física, porque isso é bom para poder as coisas evoluírem, tá? Me segue nas redes sociais, @zelador da academia, Wesley Garcia, que é um prazer lá compartilhar conteúdo com vocês. Todos os dias eu estou compartilhando
dicas, sugestões sobre gestão, empreendedorismo e etc, tá bom? Valeu, pessoal. Até a próxima, se Deus quiser.